Para você que está começando agora nas enxertias e quer conseguir resultados incríveis e belos como esse aqui, nós vamos trazer mais um vídeo hoje, dando 3 dicas de 3 erros que você precisa evitar para que você consiga ter melhores resultados. Então, para a gente não perder tempo, aqui está o cavalo que a gente vai usar. É uma muda de manga espada na casa já de uns 10 meses aí, não cresceu tanto assim, por falta de cuidado, mas isso não vem ao caso não, tá bom? Vou pedir a você que preste atenção no vídeo aí, tá? Não vou falar nada, vou deixar a musiquinha tocando para ver se você consegue identificar quais seriam esses 3 erros, ok? No final do vídeo, lógico, com o resultado, eu vou falar para vocês quais são realmente os 3 erros que você deve evitar para que tenha melhores resultados. Então, voltando agora exatamente depois de 35 dias após a enxertia, para a gente continuar dando sequência ao nosso trabalho, trazendo resultado, como eu sempre digo, o que é o mais importante de um vídeo. Mas antes eu queria convidar você, que por acaso é a primeira vez que aparece por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal, né? Você não vai pagar nada, por isso vai poder acompanhar gratuitamente os nossos vídeos semanais. Lembrando que esse aqui é um vídeo de enxertia ainda dedicado aos amigos iniciantes. Tem sempre pessoas perguntando, né, como fazer para ter sucesso nos enxertos. Mas a gente vai também trazer vídeos um pouco mais avançados para aquelas pessoas que já passaram dessa fase, que já sabem fazer o enxerto, que não tem dúvida em relação ao básico, né? A gente vai evoluir aqui, trazendo vídeos de outras frutíferas, né? A gente vai fazer aqui também por enxertias ou enxertias, né? De mais de uma variedade numa mesma planta aqui. Vamos trazer assuntos relevantes, como por exemplo, aclimatação de mudas, né? E coisas desse tipo. Então te convido a se inscrever no canal, você que já está, te convido a continuar, para que você não venha perder esses temas interessantes que a gente pretende trazer aqui na graça de nosso Deus. Então, como eu falei com vocês, 35 dias depois, mas ontem eu já estive aqui, ó, e já desamarrei essa sacolinha aqui embaixo, para poder começar a entrar um pouquinho de ar aqui. A gente está em novembro aqui, naquele período de temperaturas muito acima da média, marcando 40, 42 graus, tá bom? Então, se eu não fizesse isso aqui, com certeza, quando eu retirar isso aqui, a nossa muda ia acabar queimando e ficando com aspecto feio, tá? Então, sem delongas, vamos retirar aqui, ó, lentamente, para a gente não danificar a nossa brotação. Olha só, vamos devagarzinho, que a gente não quer perder nenhuma folha. Se isso acontecer, né, faz parte, né? Elas já cresceram bastante. Olha só que resultado bacana, gente. Então agora a gente vai soltar a câmera para poder mostrar um pouco melhor essa muda aqui, ok? Então, para que não haja nenhuma dúvida, primeiramente identificando a muda, tá vendo? É aquela mesma, né? Não tá trocada aqui, tá? Então vamos continuar. Olha só, também mostrando aqui, ó, a gente deixou 3 folhinhas, 3 pedacinhos de folhinhas, elas estão aqui também, né? A gente vai falar por que fez isso aqui. Olha só que brotação bonita. A gente não precisa esperar esse tempo todo, tá? Para retirar a saquinha plástica, não. Até para isso que eu deixo uma sacola maior. Por que eu esperei esse tempo todo? Porque eu venho apenas uma vez por semana. Semana passada achei que estava muito pequena, né? As brotações. E nessa semana as brotações já estão bem grandes, como vocês estão vendo. Agora, sem enrolação, vamos então aqui quais seriam esses erros que você deve evitar para ter sucesso nos enxertos.
Mas enfim, então qual seria o primeiro erro que eu evitei cometer aqui? Quem prestou atenção no vídeo deve ter observado que eu comecei a fazer a decepa do porta-enxerto usando esse lindo canivetinho que vocês estão vendo aqui, né? Mas logo na sequência optei em voltar a usar aqui. Eu já voltei, né, fazendo a cunha aqui com essa faquinha, minha tradicional faquinha sempre usada nos meus vídeos aí. E por que que eu fiz isso então? Tá desfocando um pouquinho aqui, agora foi, né? Porque eu notei que esse canivetinho é a primeira vez que eu estava usando, apesar de muito bonito aqui, estava cego, tá bom? Então usar uma ferramenta cega seria um primeiro erro que você deve evitar na hora de fazer a tua enxertia. E por que isso acontece, tá bom? Porque a gente não consegue fazer, olha só, vamos dar um zoom aqui, a gente não consegue fazer um corte perfeito como esse que vocês estão vendo aqui, tá bom? Olha só, está fugindo um pouco o foco, agora foi, né? Então, usar uma ferramenta cega seria o primeiro erro. Qual seria o segundo erro? Vamos lá então? Bom, o que eu considero como um segundo erro aqui, né, não menos importante, é demorar muito tempo para fazer a sua enxertia. Por quê? Porque isso aqui, ó, vai oxidar, né, a ação do oxigênio aqui, vai queimar essa área aqui e vai criar uma espécie de isolamento que vai atrapalhar o pegamento da enxertia. Então, como resolver isso aqui? Deixa tudo à mão, deixa tua fitinha de amarrar a mão, tua canivetinha à mão, para que você consiga fazer uma enxertia o mais rápido possível. Lembrando que a rapidez tem que estar relacionado, né, a fazer esse corte aqui e a introdução aqui e amarrar. Depois que amarrou, acabou o programa, não precisa ficar com correria para colocar o saquinho plástico, tá? Mas também não vá se desesperar tanto aí a ponto de cortar o seu dedo. Tá custando focar, gente, tá difícil hoje, porque tá faltando luminosidade, o dia tá meio nublado. Agora sim, como um terceiro erro que eu considero um dos mais graves aqui, que eu vejo até pessoas ensinando você fazer dessa forma aí, eu realmente não aconselho você fazer. Sabe o que é? É numa muda já crescida como essa aqui. Já falei num vídeo recente, mas vou repetir que pode ser que você não tenha prestado atenção, tá bom? Uma muda mais adulta como essa aqui, as pessoas aconselham você fazer a enxertia aqui embaixo. Cortar, vou cortar aqui a 10, 15 centímetros e fazer, pum, a tua enxertia aqui embaixo. Eu considero isso um erro e vou falar mais uma vez por quê. Gente, aqui embaixo, né, esse caule já está um pouco mais lignificado, já está mais duro. Assim como a gente, quando fica mais velho, quebra um osso, é mais difícil de cicatrizar, aqui embaixo também não é diferente, tá bom? Então fazer uma enxertia aqui embaixo, numa muda dessa aqui, já com uma certa idade, na minha opinião, não é aconselhável, tá? Também porque você fazendo a enxertia aqui embaixo, se você perder o seu enxerto, né, você corre o risco de perder a sua muda. Você não pode fazer uma reenxertia aqui embaixo, porque essa muda já vai ter gastado as reservas que ela tem na raiz para poder tentar segurar esse pegamento aqui. Então você vai ter que esperar essa muda brotar novamente para poder fazer uma nova enxertia com mais chance de sucesso. Já vi gente ensinando a simplesmente cortar mais embaixo e fazer, mas isso não é certo. Você pode sim, com certeza, perder tanto o teu porta-enxerto quanto perder a tua enxertia, né? O teu trabalho como um todo, né? Fazendo aqui em cima, já falamos isso aqui, né? É um tecido mais herbáceo, né? A mesma coisa como se fosse, né, os ossos de uma criança quando se quebram, é mais fácil cicatrizar, usando mais uma vez como exemplo. E aqui é a mesma coisa, né? Uma área mais vegetativa, onde as chances de pegamento, a cicatrização são muito melhores. Deixando essas folhas que também já falei em outros vídeos, aí não é novidade, né? A planta vai continuar se alimentando, fazendo a fotossíntese, ficando mais forte, puxando água e nutrientes daqui de baixo para cima. Como eu falei, isso aqui não é nenhuma novidade, quem acompanha os meus vídeos aí tá cansado de saber disso. Agora, se você gostou do vídeo, mais uma vez aí, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Você não vai pagar nada por isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos e fiquem com Deus.